Olá, pessoal. Saudade de vocês, saudade dos nossos encontros presenciais, né? Mas por enquanto a gente vai fazendo o nosso melhor por aqui, tá? Qualquer coisa, me procurem no WhatsApp, tá? No privado, porque às vezes fica difícil acompanhar os grupos, às vezes não, sempre fica difícil acompanhar os grupos, porque são muitas informações. Então surgiram algumas dúvidas, né, sobre o dossiê dos clássicos da sociologia. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para a aula de hoje também, para a gente tentar resolver, né, solucionar algumas questões. As datas para entrega ficou diferente para as duas turmas, né? A turma 101 recebeu o primeiro comunicado pelo Escola Web, né? E a turma 102, não sei o que aconteceu no Escola Web, mas acabou que a informação não ficou salva. E a turma 102 só recebeu esse comunicado há poucos dias. Com 6 dias de diferença, na verdade, da turma 101. Então, para 101, a gente decidiu o dia 9, tá? Se tiver algum problema, alguma questão, a gente pode tentar pensar num novo prazo, mas não mais do que uma semana além disso, tá? Então, nós marcamos inicialmente dia 9 para a 101 e dia 15 para a 102, respeitando os prazos, né, em que eles receberam as informações em dias diferentes. Então, ó, o dossiê, ele nada mais é que um estudo aprofundado sobre os clássicos da sociologia. Eu falei com vocês em aula que a gente estudaria, né? A gente deve estudar agora os 3 clássicos da sociologia, né? Durkheim, Marx e Weber. Então eu pedi para vocês fazerem esse dossiê, para vocês construírem esse dossiê. O que é um dossiê, na verdade? É uma reunião de informações, de fatos, de fotos, de imagens, né? O máximo de informações que você busca sobre uma pessoa, como se você estivesse construindo um arquivo sobre uma pessoa. Vamos, né, supor que seja uma pasta de um detetive. E nessa pasta você coloca o máximo de informações possíveis sobre uma determinada pessoa. Por que eu decidi fazer o dossiê? Né, Carol tem me procurado e eu tenho achado muito legal a construção desse trabalho e como isso tem sido feito. Falando sobre a história por detrás dos teóricos, né? Porque às vezes a gente estuda esses teóricos de uma forma muito fria, né? Ele construiu isso, falou aquilo, lá. Mas todos esses teóricos são pessoas como eu, como você, que têm uma vida, que têm uma história, que tiveram uma vida, que tiveram uma história. E para as teorias deles chegarem até nós, né, eles passaram por vários processos. Então, humanizar esse processo ensino-aprendizagem também faz parte de vocês escutarem, entenderem, estudarem a história por detrás da teoria e por detrás do teórico, né? Então, eu dividi assim cinco caminhos ou 5 características principais que esse dossiê tem que ter. O dossiê, para tirar algumas dúvidas anteriores. A gente vai marcar de enviar ele por e-mail, tudo bem? Porque como o arquivo vai ficar provavelmente grande, pode enviar para o meu e-mail carinebarreto@bol.com.br. Carine, Kariny, barreto@bol.com.br. Pode ser feito em dupla, né? Mas para ser feito em dupla e para vocês combinarem sobre as duplas direitinho, não falar assim, o fulano fez comigo, bota meu nome, não, porque esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente construa junto, que vocês construam junto, que a gente construa junto esse processo, tá? Então, as datas, já falei para vocês, dia 9 para 101, dia 15 para 102. Enviar por e-mail. Pode ser em dupla, se vocês conseguirem manter esse contato virtual, né? Não saiam de casa, por favor, né? Não precisa ser impresso, não é obrigatório que seja impresso. Se você conseguir imprimir, montar numa pasta, eu falei assim, montar numa pasta arquivo, uma pasta física. Mas eu acredito que para se tornar mais prático pra gente, né? Porque se você montar numa pasta física, você vai ter que tirar fotos e enviar. Mas tudo bem também, se você quiser tirar fotos e enviar. Se quiser fazer desenho, colagem, porque a ideia é que esse dossiê fique com uma apresentação legal. Mas pode fazer arquivo digital também, sem problema. Em relação aos arquivos digitais, o que eu vou pedir? Eu não vou aceitar cópias plágio da internet, tudo bem? Então, o que acontece? Que vocês sejam os autores desses arquivos, né? Que vocês construam esses arquivos, digitem, estudem, fundamentem esses arquivos,
tá? Se quiser fazer manuscrito, pode fazer manuscrito. O importante é facilitar o processo para todos nós, né? Não vou pedir outra atividade para essa semana, porque eu sei que vocês estão imersos sobre isso. Vou dar esse tempo para vocês cumprirem esse prazo. Então, essa semana não mandarei outra atividade. O que eu tô pedindo para vocês? Debrucem-se sobre os clássicos da sociologia. O livro de vocês tem uma base legal para vocês pesquisarem sobre esses autores, tá? Comecem a construir, quem não começou ainda, comece a construir. Então, a atividade dessa semana é assistir o vídeo que eu postei sobre o Emile Durkheim, tá? Que eu vou mandar para vocês o link daqui a pouco no Escola Web. Então, qual é a tarefa dessa semana? Assistir o vídeo sobre Emile Durkheim também vai ajudar vocês a construírem o dossiê e construírem o dossiê, tá? Não vou pedir outra atividade extra que sei que vocês estão com muitas atividades. Então, vamos lá. Não precisa ser impresso. O dossiê vai falar sobre Durkheim, Marx e Weber. Aí eu pedi para vocês seguirem 5 passos. Primeiro, biografia. O que é a biografia? Vocês vão contar, vão pesquisar a história de nascimento, de vida, trajetória de cada um desses autores. Passo 2. Vocês vão fazer um resumo das principais teorias criadas por esses autores. Lembrando que eles são clássicos da sociologia, que eles são a base, o pilar da sociologia moderna, porque eles estão construindo teorias, tá? Principalmente no contexto do século XIX. Contexto histórico desses autores, passo 3. Contexto histórico. O contexto em que eles construíram suas teorias, né, totalmente estará relacionado à construção dessas teorias. Então, é necessário entender o que está acontecendo no mundo, né, naquele lugar do mundo, de onde eles estão falando naquele momento, né, se é da França, se é da Alemanha, se é do exílio, se é de qualquer outro lugar. Então, é importante entender o que eles estão falando naquele momento, de qual lugar eles estão falando e o que está ao redor deles naquele momento, e claro que isso vai influenciar as teorias escritas por eles, né? Passo 4, relevância social, justificar a importância das teorias, tá? Para o entendimento do contexto social histórico, naquele momento em que eles criaram a teoria, tudo bem? Passo 5, contexto atual, identificar atualmente a importância desses autores, tá? Por exemplo, a gente está vivendo agora um período de isolamento social, né? Então, agora está muito evidente para a gente algumas teorias, né? Algumas teorias, e o vídeo que eu postei lá sobre o Emile Durkheim também eu comento sobre isso, então assistam, que vai ajudar vocês também a construírem esse dossiê, tá bom? Vá lá assistir, né? O dossiê não tem que ter 30 páginas, tá? O dossiê tem que ter 30, eu digitei errado antes, tem que ter 30 características, ou seja, 10 características de cada autor. 10 características como assim, Karine? Eu disse os 5 passos que é para fazer. Biografia, teorias, contexto histórico em que foram construídas, com a importância nesse contexto e com a importância atual desses autores. Então, vocês vão construir 10 características gerais, tá? Todas juntas, mais ou menos 2 características para cada um desses 5 passos, né? Então, são 10 características gerais, tá? Usem da criatividade, faça recorte, colagem, construa uma parada legal para ser apresentada, porque isso vai ser grande parte do nosso processo avaliativo desse bimestre, entendeu? Então, a gente vai fazer essa parte, né, de construção do dossiê, de investigação. Investiguem a fundo, mergulhem, tragam curiosidades, dê vida, dê nomes, dê vida aos autores, né? Entendam a vida por detrás das teorias, né? E como eu falei, eu não vou aceitar cópia da internet, por favor, tá, gente? Então, esse vai ser uma grande parte da atividade nossa avaliativa, tá? Depois a gente vai fazer uma atividade escrita também com os principais conceitos, né? Os principais pressupostos de cada autor. Mas foquem nesse trabalho, porque esse trabalho vai valer, a gente não decidiu ainda quanto, mas terá um bom peso avaliativo, tá? Podem fazer em dupla, mas se organizem, tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem no privado, tudo bem, galera?
Até a próxima. Assistam a aula sobre Durkheim, que já tá lá no meu canal no YouTube, tudo bem? Sigam lá e assistam a aula. Eu vou me comunicar com vocês sempre pelo Escola Web e pelo WhatsApp, quem quiser me procurar. Daqui nas próximas semanas a gente vai decidindo ainda como a gente vai fazer alguns ao vivo para tirar dúvida, tudo bem? Então, mas por enquanto vocês já podem me procurar. Essa semana, como disse, não pedirei tarefa extra. A tarefa de vocês é construir o dossiê para a gente tentar respeitar esses prazos, tudo bem? Beijos, fiquem bem, saudades.